Bom dia, pessoal. Hoje, domingo, dia 31 de julho, faremos aqui no nosso parreiral a adubação orgânica e eu quero convidar vocês a ficar até o final desse vídeo para assistir de pertinho aqui com a gente, passo a passo, de como funciona uma adubação orgânica. Não somente você pode utilizar aí para o seu parreiral, mas também para outras plantas, né? A questão da adubação orgânica é extremamente necessária em regiões com terras como as terras aqui da nossa propriedade, né? Que são terras que nem sempre apresentam uma boa carga de matéria orgânica. Então, frequentemente, tem que se estar inserindo essa carga de adubação orgânica aí no solo. Só que tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para que a planta ou as plantas aonde você for aplicar essa questão da adubação orgânica não sejam prejudicadas. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo e passar um dia bem bacana aqui com a gente. Pessoal, para começar, fizemos algumas valetas aqui, né? Cada seção dessa aqui tem a sua própria valeta de adubação. Essas valetas aqui, elas têm aproximadamente uns 40 centímetros de largura por uns 60 centímetros de profundidade. E o outro lado, que é a sequência do lado de cá, ela não recebe nenhum tipo de valeta. Por quê? Com isso, nós queremos que as raízes que surgirem do lado de cá captem umidade e matéria orgânica decomposta da parte superior, e as raízes que surgirem do lado de cá da planta, dentro dessa valeta, captem matéria orgânica e umidade, sedimentos do fundo dessa valeta. Por que isso? Porque quando nós fizemos aqui a estaquia desse porta-enxerto, nós deixamos algumas seções de gemas para que se extraiam raízes, né? Dessas raízes, nós precisamos que parte dessas raízes absorvam os nutrientes daqui da região mais próxima à superfície do solo, e o restante dessas raízes absorvam os nutrientes que estão lá embaixo. Com isso, eu tenho uma planta que em tempos de estiagem ela vai sofrer menos. Se você tiver uma planta onde você alimenta ela com matéria orgânica somente na superfície, quando chegar o momento da estiagem, as raízes vão estar somente na superfície. Então ela vai sofrer mais com a seca. Se você fizer uma sequência de raízes atingir de maneira mais profunda o subsolo, você consegue ter uma planta mais equilibrada. Ela vai estar buscando umidade que penetrou lá no fundo, né? E também umidade que está sobre a superfície da terra. Não somente umidade, como também a questão da adubação, né? Da matéria orgânica. Isso é fundamental para que você tenha uma planta que tem uma estrutura de raízes aqui que vai favorecer o desenvolvimento da planta, né? Não é uma estrutura só superficial, é uma estrutura que ela tem um prolongamento, né, mais profundo aqui, e que vai absorver o que você colocar aqui dentro dessa valeta. Essa valeta aqui, ela já está há algum tempo, nós alimentamos com frequência. É chegada a hora de a gente alimentar novamente, porque ela já abaixou, significa que a planta já consumiu a matéria orgânica que a gente colocou aqui. Então a gente vai repor essa matéria orgânica para que essa planta, nesse período agora, né, que é um período pós-poda, que é um período que ela vai precisar de muita força, né, na terra, umidade e nutrientes para produzir, para que ela consiga ter uma boa carga, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que nós utilizamos para fazer a adubação do nosso parreiral. Isso daqui é esterco de carneiro que está depositado aqui há mais de 5 meses, né? Temos todo o trabalho aqui dos frangos, né, que vão ciscando e mexendo, fazendo com que haja essa quebra, né, do formato original do adubo dos carneiros, né?
até se tornar esse formato aqui. É importante a gente deixar ele descansando e que com frequência ir virando, né, cada mês e virando o material para que haja decomposição da maior parte possível dessa matéria, né? Para as plantas isso é muito importante. E o esterco de carneiro curtido, ele é rico em matéria orgânica. Olha, isso daqui somado à irrigação, isso faz com que os sedimentos ainda presentes aqui consigam atingir as raízes. Então esse daqui é o carro-chefe aqui na nossa chácara para fazer a adubação do parreiral de uva e de outras plantas frutíferas também. O segredo está em atrelar isso daqui ao uso de calcário cálcico, o calcário dolomítico e a irrigação. Então, conforme vocês estão conseguindo ver, esse material já está decomposto. Aqui eu tirei uma parte com a pá. Isso daqui é a parte que está lá embaixo, né, onde tem um pouco mais de umidade. Olha como é válido prestar atenção que a umidade, a presença de água é fundamental. Isso daqui está extremamente leve, extremamente macio e decomposto já, né? Isso daqui para as raízes das plantas, né, é um prato cheio, né, de nutrientes, e atrelando isso ao calcário e também a questão de manter a umidade no solo, né? Isso aqui faz com que a planta recarregue, né, de nutrientes e consiga produzir muito bem, né? Olha a leveza desse material aqui, né? Tá completamente decomposto, completamente macio, rico em umidade, em nutrientes, né? E com certeza aqui micro-organismos, né, que são benéficos para a planta. Então vai ser isso daqui que nós vamos depositar dentro dessas valetas, fazendo a adubação nesse período. Pessoal, olha só o aspecto desse esterco de carneiro decomposto. Tem algumas partes que ainda estão inteiras, mas eu consigo ter uma garantia de que isso aqui já está decomposto, porque ele não está aquecendo mais. Quando você amontoa o esterco, independente de qual animal for, enquanto ele não se decompõe, ele aquece muito. Então você tem que estar virando todo mês ele de um lado para o outro para que aconteça a decomposição. Alguns estercos podem passar de 80 graus enquanto está acontecendo o processo de compostagem. Então você não pode colocar o esterco diretamente nas raízes das plantas ou nesse sistema de valeta aqui, enquanto ele não se decompor. Então aqui eu estou sentindo a temperatura dessa matéria orgânica já, está completamente fresca. Eu consigo ver aqui ainda algumas partes que estão inteiras aqui, né? Mas não tem perigo. Nesse caso o esterco de carneiro está decomposto e essas partes que estão inteiras aqui, ela não vai me causar problema, tá? Esse esterco que está aqui, ele tem mais de 5 meses,
né? Então eu já consigo ter uma garantia de que isso não vai prejudicar as raízes das minhas plantas. Então eu posso colocar aqui com maior tranquilidade e tendo certeza de que eu vou ter resultado. Então o que nós vamos levar em consideração aqui? Qualquer tipo de material, ou adubo, você nunca pode deixar ele em contato com o tronco da planta. Você sempre tem que pensar o seguinte, que qualquer material em contato com o tronco, por conta da umidade, ela pode gerar podridão. Então nós devemos evitar essa situação, porque de repente a gente pode acabar perdendo uma planta por conta desse tipo de descuido. Então aqui está a matéria orgânica que nós colocamos aqui dentro da valeta, né? Então agora o próximo passo é chegar com o calcário e semear o calcário aqui por cima, né? De maneira que ele possa cobrir essa matéria orgânica que já está decomposta, e com a irrigação aqui em cima, né, a gente coloca a irrigação para cair aqui em cima ou perto, aqui ou próximo. Essa matéria orgânica com esse calcário, ela vai gerar benefícios que você vai conseguir identificar aí na sua planta depois de alguns dias, né? Porque a água vai cair aqui em cima e vai fazer com que toda essa substância penetre no solo e alcance essas raízes que estão lá embaixo. E você vai conseguir enxergar o resultado na brotação já, né? Por conta de toda esse material rico, né, que está sendo colocado na sua planta. Se for uma planta só, você pode fazer uma meia-lua aqui ao redor. Nunca faça muito próximo para não cortar as raízes, né? Você vai sempre fazer um pouco mais afastado e manter a irrigação aqui em cima, porque você vai provocar o crescimento das raízes nessa direção, né? E isso faz com que a sua planta tenha um sistema radicular bem melhor, né? Você está provocando o crescimento dessa sua planta. Então no próximo ano eu já vou colocar esse esterco um pouquinho mais para cá, apesar de que ele aqui não tem a valeta, mas as raízes já vão ter atingido essa parte aqui. Então com o tempo a gente vai pegando o jeito, né, de lidar com as plantas, e o resultado a gente vê na brotação e na frutificação. Então sempre lembrar de nunca deixar nenhuma matéria orgânica, independente de qual seja ou qualquer tipo de adubo, encostar aqui no tronco da planta, e lembrar também que tem que ser colocado o calcário. Você pode até incorporar o uso de alguma ferramenta, mas o interessante é fazer com que a sua irrigação caia aqui em cima. É a irrigação que é o segredo da coisa aqui nesse momento, porque uma coisa depende da outra. Matéria orgânica sem água, sem umidade, ela não consegue atingir aí o ponto máximo dela aí de contribuição para a planta, né? Então toda essa questão é muito importante. Sempre tem que pensar que matéria orgânica precisa de água e a planta também precisa do calcário, né? Para você quebrar um pouco a acidez, né? O calcário é muito importante para combater a acidez do solo, e também a questão dos nutrientes, né? O calcário, ele é rico em cálcio, né? E para as plantas isso é muito importante, né? Você quer ter uma boa frutificação, tem que sempre lembrar dessa situação, desses detalhes. Isso vai fazer você conseguir, né, ter êxito na sua produção. Então percebam que o foco da irrigação aqui é a parte superior, onde foi depositada a matéria orgânica, e não lá no pé da planta, né? Veja que o microaspersor está posicionado para jogar água aqui em cima, e não lá no pé da planta, não no tronco dela, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Você tem que evitar ao máximo essa questão dessa umidade
lá no tronco da videira ou do seu pé de fruta. Você tem que sempre posicionar de modo com que você favoreça o crescimento das raízes. Então, se eu irrigar somente lá, a raiz não tem estímulo para poder crescer, né? Porque aí a matéria orgânica aqui estaria seca. Agora, por outro lado, se eu faço a irrigação da matéria orgânica, eu gero automaticamente um estímulo para a raiz da planta crescer até essa direção e tomar conta, né, de toda essa parte aqui que foi estercada. Pessoal, apliquei o calcário cálcico e o calcário dolomítico e Deus abençoou e mandou até uma chuvinha. Então, por hoje nós vamos encerrar aqui o nosso serviço. Espero que vocês tenham conseguido captar aí essas dicas, né, que eu dei aqui no canal. E com o tempo nós vamos observar aí qual vai ser o resultado, né? Na questão da brotação é que a gente vai conseguir ver o resultado dessa nossa etapa aí, que foi a etapa de adubação e a utilização aí da irrigação da maneira correta, né, e a aplicação do calcário cálcico e calcário dolomítico. Obrigado por ficar até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.